Olá amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Falando de Guerra. A guerra na Ucrânia chega a 56 dias de combates e os russos anunciaram uma nova fase. Pode-se perceber grande aumento nos bombardeios russos em toda a Ucrânia. Foram mais de 1.200 bombardeios, com destaque para bombardeios na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, e quase na fronteira com a Polônia. Em Mariupol, os combates agora continuam principalmente no complexo industrial de Azovstal, uma das maiores da Europa. O complexo industrial é na verdade uma espécie de uma cidade subterrânea com infinitas galerias e passagens, uma verdadeira dor de cabeça para os russos. Veja agora, Azovstal, o último bastião da resistência em Mariupol. Mas antes um recado muito importante. Convido a todos a assistirem e interagirem na live de hoje à noite, às 19 horas do horário de Brasília, onde receberemos o comandante Robinson Farinazzo do canal Arte da Guerra. Falaremos a respeito das operações de combate na Ucrânia. Desde o início da invasão russa à Ucrânia que a cidade portuária de Mariupol era um dos alvos do presidente russo, Vladimir Putin. Isto por causa do potencial estratégico da cidade costeira do Mar de Azov. Mariupol oferece uma ponte terrestre entre a Crimeia anexada pela Rússia em 2014 e a região separatista do Donbas, especificamente Donetsk e Lugansk, os principais objetivos das tropas russas. No dia 24 de março, as tropas de Putin conseguiram entrar na cidade que tinha 430 mil habitantes. Desde então, os ataques não têm parado, e a Rússia foi ganhando mais e mais controle sobre a cidade. Neste momento, tal como referiu o ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, a cidade já não existe. Ficou reduzida a escombros e destruição. No dia 10 de abril, os russos conseguiram dividir Mariupol em dois polos e isolar as tropas ucranianas que se recusavam a render-se. Os lados disputados pelos ucranianos e russos naquela cidade reduziram-se à zona junto do principal porto a sudoeste de Mariupol e à zona industrial da siderúrgica de Azovstal. Na passada quarta-feira, um desses lados caiu nas mãos dos russos. No dia 13 de abril, a Rússia anunciava que havia tomado o principal porto da cidade de Mariupol. Uma semana depois, e com 3 ultimatos lançados, resta o último reduto das tropas ucranianas que recusam rendição. A siderúrgica de Azovstal tornou-se o principal bastião da resistência ucraniana naquela cidade portuária. É o bastião da resistência ucraniana e também o mais atacado pela artilharia pesada russa. Escondidos nos túneis e na rede de navios bombardeados estão os últimos militares ucranianos e cerca de 1.000 civis, entre mulheres e crianças. Como também relatou esta quarta-feira no apelo desesperado por extração, o comandante ucraniano Sergiy Volina. A luta pelo controle da cidade vê-se por dias, ou mesmo por horas, e se conseguirem, esta será uma vitória significativa para os russos. Por que a dificuldade em vencer os ucranianos em Azovstal? Além da já muito falada resiliência dos militares ucranianos, é preciso perceber as características da siderúrgica Azovstal, uma das maiores da Europa. Entenda-se que este é um complexo industrial no sudoeste da cidade, próximo ao principal porto, que se estende ao longo de 11 km² numa complexa rede de navios, ferrovias e túneis subterrâneos. Nestes túneis, escondem-se as tropas e civis ucranianos que lutam e sobrevivem aos bombardeios incessantes. O analista militar Olis Adano referiu à agência Reuters que este é um espaço tão grande com tantos prédios que os russos simplesmente não conseguirão encontrar as tropas ucranianas. A instalação tornou-se o foco de ataques contínuos de artilharia pesada nos últimos dias. Azovstal destruída novamente durante a guerra. Esta não é a primeira vez que a siderúrgica de Azovstal é destruída durante uma guerra. A indústria foi construída pela União Soviética no início da década de 1930 e viu a sua atividade interrompida durante a ocupação nazi na Segunda Guerra Mundial.
foi reconstruída e viria a tornar-se uma fábrica capaz de produzir mais de 6 milhões de toneladas de aço por ano. Hoje está novamente no centro de uma guerra, e o rastro da guerra é bem visível. Quantos se refugiam nos túneis da siderúrgica, apesar de haver a indicação de se tratarem de cerca de 1.000 pessoas, entre militares e civis. O certo é que a quantificação não é assim tão linear. Isto porque a comunicação com o exterior é bastante residual após o cerco russo naquela área. Esta manhã, o comandante ucraniano deste último bastião mencionava cerca de 500 feridos e centenas de civis ali refugiados, entre mulheres e crianças, sem especificar um número exato. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, afirma que o que resta das tropas ucranianas e um grande grupo de civis estão basicamente cercados por forças russas em Azovstal. Eles continuam a luta, mas pelo modo como os russos estão a agir, parece que decidiram arrasar a cidade a qualquer custo, acrescentou ainda Kuleba. O mais recente ultimato, o Ministério da Defesa russo lançou um ultimato às forças ucranianas esta manhã. Este último ultimato acontece depois de ontem, terça-feira, nenhum soldado ucraniano se ter rendido perante as tropas russas. Os ucranianos, mesmo reduzidos àquela siderúrgica, resistem e persistem na ambição de lutar pelo seu país. Nos últimos dias, milhares de ucranianos se renderam. Restam ainda parte do batalhão Azov, e também dos marines ucranianos que insistem em lutar. A Rússia anunciou hoje que abriu um corredor humanitário para retirar os combatentes ucranianos que se renderem e também os civis. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e deixe sua opinião a respeito da resistência ucraniana. Até o próximo vídeo.